Bom dia para quem é bom dia, boa tarde para quem é boa tarde e boa noite para quem é boa noite. Como é que vai, meu povo? Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial para falar sobre carreira, para falar sobre transição para o marketing digital aí que está na moda, como que eu posso falar? Redes sociais. E nada melhor do que falar com ela, né? A apresentadora Karina Pereira, tudo bem? Oi, Alisson, tudo bem? Oi, gente. Então, boa tarde, bom dia, boa noite. Porque aí a pessoa vai ver qualquer horário. Uma honra estar aqui, prazer. Prazer é todo meu, muito obrigado, tá? Geralmente a gente começa o bate-papo falando um pouco sobre a história da vida da pessoa e tudo, e eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história. Eu já sou velha, né? Minha história é longa, você tá com tempo? Bora! Isso aqui nós estamos para isso. Eu sou da roça, quem me conhece das redes sociais vê que eu gravo muita coisa de roça, assim, que eu sou da roça, eu gosto da roça, eu acho que o sonho da minha vida é voltar para a roça. Eu sou de Pains, que é uma cidade de 8 mil habitantes. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, e eu saí de lá com 19, que era o sonho da pessoa do interior, que é ganhar a vida na cidade grande. Eu queria vir para Belo Horizonte, meu pai falou, não vamos para Belo Horizonte, porque Belo Horizonte é muito grande, você é muito caipira, muito matuta, vamos tentar um lugar no meio do caminho. Aí ele tinha conhecido em Divinópolis, aí eu me mudei para Divinópolis com 19 anos. Eu já consegui emprego de cara, porque eu já tinha experiência, porque eu trabalhava desde os 14, então assim que eu tirei o terceiro ano, eu comecei a trabalhar lá. E eu fui para Divinópolis gordinha, pesando 73, 74 quilos. Em 6 meses que eu estava lá, eu emagreci. Então, assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque era uma coisa que mexe muito com a autoestima, isso mexia muito comigo. Nunca tinha namorado, por exemplo, quando eu morava em Paris. E aí fui namorar depois. Fizemos rifa em Divinópolis para eu poder operar meus peitos, que eu emagreci, mas fiquei com o peito desse tamanho. E aí a galera me ajudou, a gente fez rifa, meu pai me deu um pouco de dinheiro. E aí eu operei, e aí minha vida melhorou. E aí do patinho feio, quando eu mudei para Divinópolis, eu virei garota propaganda. Aí eu fazia comercial de TV, apresentava eventos, isso com o quê? 20 anos, mais ou menos. Apresentei Festa da Cerveja, a galera de Belo Horizonte. Você é novo, não sei se você conhece. Mas conhecia muito que tinha uma festa da cerveja famosa lá em Divinópolis. Eu fui garota propaganda da festa da cerveja, apresentei a festa da cerveja. Aí acabei que virei repórter de TV lá em Divinópolis. Mas você chegou a fazer... Fiz faculdade. Depois, comecei a fazer faculdade lá. E aconteceu uma coisa muito engraçada, assim. Na minha vida tem muita coisa engraçada. Mas eu prestei vestibular para Direito e no dia que eu fui fazer a matrícula, eu não estava com o meu histórico escolar. Porque minha mãe botou no ônibus e não tinha chegado ainda. E eu achei que era roça, né? Igual Pains. Falei, minha mãe vai mandar o histórico amanhã. Ela falou, não é assim. Se você não tiver com histórico, você não faz a matrícula. E aí eu perdi a vaga. E aí no meio do ano tinha jornalismo. Aí eu resolvi fazer jornalismo. E eu já estava... não estava empregada, mas eu fazia estágio na TV Integração. E no último período que eu consegui o estágio. E aí a minha chefe falou, deixa uma matéria para você continuar o estágio, porque eu não tenho vaga agora. O jornalismo era uma coisa que você queria, né? Não, era uma profissão, assim. Vi lá outdoor, fiz direito, não deu certo, aí vi jornalismo e falei, vou fazer. Eu gosto de escrever, meu sonho, eu tô até escrevendo um livro, Karina no País das Maravilhas, ainda vou lançar ele ainda. Então, eu gosto de escrever. Legal. Sempre escrever era uma coisa que eu gostava desde criança. Eu tinha um pianinho que, em vez de tocar, eu fingia que ele era máquina de escrever. Então, assim, mas não falar, tinha um sonho de trabalhar na televisão. Não tinha. Mas aconteceu. E aí eu deixei essa matéria e no início do ano fui fazer a matrícula. Só que faltou. É interior, né? Faculdade de Divinópolis. Teve um semestre que não teve vestibular. E aí não tinha 8º período naquele semestre. Então eu ia perder a faculdade, que eu não ia concluir naquele semestre, e ia perder o estágio. Aí eu fiquei desesperada. Aí eu fui no colegiado, eles deixaram eu fazer uma matéria do 8º período no 7º. Aí eu falo assim, que aquela pessoa que queria entregar o currículo no outro dia, o currículo não histórico escolar, e não conseguiu, fez uma matéria do 8º período no 7º. Então, assim, as voltas que a vida dão são engraçadas, assim. Então, isso para mim é uma coisa que me marcou muito, porque às vezes você acha que você não vai conseguir, às vezes você acha que as coisas são difíceis, e às vezes a gente consegue, né? Assim, o colegiado foi lá, me passou, deixou eu fazer a matéria. E aí eu me casei em Divinópolis, me casei com 30 anos, 30 ou 33, nem lembro mais. Acho que eu casei com 30 e me divorciei com 33. E aí eu não queria ficar mais em Divinópolis. Eu era apresentadora do MGTV segunda edição lá, estava com uma vida estabilizada, mas eu não queria ficar mais lá. Eu queria
realmente ir embora. Aí fui para os Estados Unidos, limpei casa, fui babá, trabalhei naqueles caminhõezinhos que iam cheio de pano, limpar a casa das pessoas. E assim, eu achava mó divertido. Teve um dia que o pneu arrebentou e aí a gente quase morreu e eu achava tudo divertido. Mas aí morei lá 6 meses, voltei. Entrei em contato com o pessoal da TV aqui pelo Facebook e aí vim trabalhar aqui muito por acaso, assim. Em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Já tem, acho que eu tô aqui desde 2013, então tem 11 anos que eu tô aqui. Eu morei 19 em Pains, 12 em Divinópolis e tem 11 que eu tô aqui. Nossa, você tem uma carreira extensa. Não sei se é carreira, né? É uma vida, né, assim. Então, sabe o que é interessante que você falou? É porque, assim, eu gosto muito de linkar. Nós vamos falar um pouco sobre carreiras aqui, no caso, e eu gosto muito de linkar saúde com carreira. E você tinha uma questão de obesidade e mudou depois, a sua vida mudou depois da obesidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como isso mudou, o quão foi importante essa mudança quando você tinha obesidade, aí você começa a fazer um trabalho de propaganda e tudo. Como que foi que isso mudou para você? É como se eu fosse o patinho feio e de repente virei o cisne. Essa a relação que eu faço, assim. Ter emagrecido realmente mudou a minha vida. Eu era uma menina que não namorava, não saía de casa. A minha família toda ia num casamento, por exemplo, eu ficava em casa olhando as pessoas saírem. Eu ficava na janela olhando as pessoas irem na exposição, por exemplo, ou ir numa festa. Eu não ia, não tinha roupa que ficava bonita em mim. Eu sabia que não ficava bonita. E eu era adolescente, então já é um momento que você se sente feia, que você se sente sem lugar no mundo. Então, um adolescente gordinho, para mim foi muito difícil. E ter emagrecido mudou a maneira como eu me enxergava, assim. Eu continuo, às vezes, eu sofro preconceito, porque eu sou a gordinha por dentro. Primeiro que eu sou gordinha, porque se eu comer tudo que eu quero, eu engordo. Então, é uma vida inteira fazendo dieta. Hoje eu não como glúten, não como lactose, não como açúcar. E isso me ajuda, porque eu falo que se eu consigo evitar uma coisa que eu gosto, eu sou forte para outras coisas. Então, psicologicamente, me ajuda. A minha saúde é ótima. Muita gente acha que eu não pareço da idade que eu tenho. Vou fazer 45 anos, então eu tô bem. Mas, assim, eu tô bem sempre me preocupando, entendeu? E realmente mudou a minha vida. Depois disso, eu olho para trás, eu falo, aquela que não ia na exposição lá em Pains, já apresentou um evento, sabe? De exposição, sabe? Já apresentou jornal. Hoje eu sou considerada bonita. Então, para mim, isso foi realmente uma coisa que mudou muito. Fui garota propaganda. As pessoas me pagam para tirar foto em loja. Eu falo, aquela feiosa, sabe? Lá da 6ª série, da 7ª série, da 8ª série, do 1º ano, aquela que via todas as amigas namorando e que achava que ninguém ia gostar dela, hoje vai casar com um cara que é 10 anos mais novo que ela. Então, assim, a vida realmente me deu uma volta, assim, pro bem. Para mim, mudou muito. E logo após esse momento que você falou, você passou... Eu queria te perguntar também sobre a questão nos Estados Unidos, porque é uma questão que todo mundo vai. Como que foi esse momento seu, assim? Você queria ir mesmo realmente, ou assim... Eu nunca tive um sonho americano, assim. A América nunca foi um país que me seduziu muito. Mas eu fazia uma pós-graduação lá em Divinópolis, em marketing, que é aquele marketing que não existe mais, de mala direta, inclusive, que é muito antigo. 4Ps. Da vaca leiteira. Então, assim, é uma coisa que não existe mais. E aí, o professor chegou um dia na sala e falou, gente, vai ter um curso nos Estados Unidos, em Gainesville, e vai ter um curso em Portugal. Vocês têm interesse? Eu tinha acabado, tinha 10 dias que eu tinha me divorciado. Então, eu estava naquele momento de fundo do poço. E eu queria uma coisa nova. Eu já conhecia Portugal. Eu falei, Estados Unidos. Aí eu fui no Rio tirar visto. Aí liguei pro meu pai e falei, você me ajuda? Porque eu não tinha dinheiro suficiente para ir. Ele, te ajuda, eu tinha 3 vacas. Aí eu falei, você fica com as minhas vacas e me dá o dinheiro. Porque todo final de ano eu pegava o dinheiro do 13º, comprava uma vaca. Era o meu jeito de guardar dinheiro. E aí eu fui para os Estados Unidos, assim, eu fui para fazer esse curso. E eu achei que seria muito fácil, porque eu não falo inglês até hoje, assim. Eu estudo, falo muito mal, e eu não falava nada. Eu fiz 6 meses de curso, achei que eu ia chegar lá, que eu ia conseguir me comunicar. Eu achei que eu ia chegar lá, que eu ia conseguir um emprego. E assim, foi muito difícil, igual. Eu cheguei a limpar 25 quartos de hotel num dia para ganhar uma mixaria, 5 casas para ganhar $100. Então, assim, eu ralei muito. Teve um cara que me deu uma informação errada, eu andei 20 quilômetros na autoestrada, sabe, assim, com medo de acontecer alguma coisa comigo, porque eu já estava perdida lá para poder... lá é tudo muito grande, assim, então eu passei alguns sufocos, assim, mas peguei carona com desconhecido, todo mundo fala, não pegue carona. Uma vez estava uma chuva, uma mulher parou e falou, vou te levar na sua casa, porque você não pode ficar aqui, porque estava tendo
advertência de tornado, então ela me levou embora para casa. Eu fui muito ajudada, até lá. As pessoas conversavam muito comigo em espanhol, todo mundo achava que eu era colombiana, porque eu sou pequenininha, e as brasileiras lá eram todas paniquetes, assim, e todo mundo achava que brasileira é aquele padrão, assim. Então foi, assim, uma experiência de vida. O curso que eu fiz, não aprendi nada, porque eu não sabia nada de inglês, então não entendi bolhufas, mas eu fiz inglês lá, eu trabalhei, depois eu fui trabalhar na Macro Baby, que é uma loja de bebê. Assim, pessoalmente, eu olho no espelho e eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou pela experiência que eu vivi nos Estados Unidos. Me ensinou muito sobre quem eu sou, sobre os meus valores. Porque uma coisa é você estar sozinha em Divinópolis, que foi minha primeira experiência com 19 anos, ou depois em Belo Horizonte. Mas num país que, se eu morresse lá, ninguém da minha família teria visto para me buscar, eu ia ser enterrada como indigente, eu podia ter feito qualquer coisa. E eu tenho orgulho da história que eu fiz lá. Então, assim, para mim foi uma experiência muito valiosa, assim. Dá para imaginar e, assim, eu vejo que as pessoas que trabalham lá, que vivem lá, por isso que eu pergunto, porque é um momento ali que é, assim, de muita reflexão para as pessoas, porque lá a pessoa vai só para trabalhar e o aprendizado que ela traz é muito grande. E é só para trabalhar. Eu fiquei lá 6 meses, eu folguei um domingo. Assim, toda folga que alguém tinha, falava, trabalha para mim, você trabalha, porque lá você ganha a sua hora. E assim, eu tinha que pagar a faculdade eu fazia o curso de inglês, mas era na Valência. Então, eu tinha que pagar a faculdade, eu tinha que pagar onde eu morava, que não era barato, eu tinha que pagar para comer, e às vezes meu dinheiro não dava. E as meninas que trabalhavam comigo na Macro Baby falavam assim, ai, Karine, sobrou isso aqui do meu almoço, não tô conseguindo comer, você quer? E elas levavam para mim. Então, assim... Olha. No meu casamento agora, a menina que eu morei com ela, a senhora que eu morei com ela, vai vir no meu casamento. Então, eu fiz amizades. Já fui ver uma amiga que trabalhou comigo, que tem parentes em São Paulo. Toda vez que ela vem, ela me fala, eu vou lá encontrar com ela. Porque você tá muito sozinho, assim. Então, é uma experiência muito boa, assim. Para mim, foi muito legal. E logo após a volta para os Estados Unidos, você se conecta com a Globo de novo. Porque eu não tava desempregada, não. Eu tava empregada. Eu só tirei uma licença. Legal. Eu ia voltar para Divinópolis. Mas aí eu entrei no Facebook, falei com o chefe aqui do jornalismo, porque ela era apresentadora do MGTV segunda edição. Aí ele falou, vem aqui pra gente conversar. Eu falei, então, eu vou chegar nos Estados Unidos aqui 15 dias. Será que a vaga tá aí? Ele, tá, vem que a gente conversa. Só que ele não tinha uma vaga definitiva. Ele tinha uma vaga provisória. A vaga definitiva que existia era no esporte. Eu nunca tinha feito esporte na minha vida. E aí eu parei um chefe do esporte, na época, na cantina, e pedi para ele a vaga. E ele falou, que legal, mulher no esporte, você tem experiência? Eu falei, não. Ele falou, você gosta de futebol? Eu falei, não. Ele falou, então você é muito cara de pau de me pedir uma vaga. Eu falei, deixa eu fazer um teste. Aí ele deixou eu fazer o teste e aí eu passei. Mas eu aprendi, pregava a carinha dos jogadores no meu guarda-roupa, estudei tudo sobre o assunto e aí eu comecei a gostar. E hoje eu realmente gosto de futebol. Mas antes, esporte eu gostava era de vôlei e de Fórmula 1, não era? Futebol não era meu favorito. Assim. Fórmula 1? Fórmula 1, sempre gostei. Meu pai gostava, dia de domingo, então meu pai gostava do Senna e meu irmão do Piquet. Depois comecei a gostar do Senna, depois do Schumacher, agora do Lewis Hamilton, gosto de Fórmula 1. Eu tenho um irmão que é fanático, assiste até hoje. Você tá almoçando, ele tá lá vendo Fórmula 1. Nossa, e virou uma febre de novo por causa do Netflix, né, de novo, a Fórmula 1. Por quê? Por causa do Netflix? Porque a Netflix fez uma série da Fórmula 1, você não chegou Não tô sabendo não, ó, vou Muito ver. boa. É muito boa. Assim, eu acho que deve estar na 6ª temporada, se eu não me engano. Eu acho que está na 6ª temporada. No final eu até te mostro. Tá, quero ver. E falando assim, eu queria te perguntar uma coisa também que me impactou antes. Qual foi o maior conselho que você já recebeu já, assim, na sua vida? Quando eu tinha 19 anos, meu pai me levou na rodoviária em Pains para pegar... Ele me levou em Divinópolis, eu distribuí 10 currículos. E aí eu fui numa contabilidade, o cara me pediu para fazer um monte de rescisão, eu fiz, porque eu já tinha essa experiência em Pains. Aí ele falou, volta segunda. Eu falei, segunda eu não posso, porque eu tô empregada em Pains, mas eu posso terça. Porque era dia das mães, então eu tinha que voltar no final de semana e trabalhar. Aí eu voltei na segunda-feira, meu pai foi me levar na rodoviária. Aí meu pai me abraçou e falou assim para mim, Karina, na nossa família não tem ninguém importante, não tem um doutor, não tem ninguém rico, só tem a gente, não tem ninguém sequer com curso superior. Então, se você quiser ser alguém nessa vida, se esforce mais do que a pessoa que está do seu lado. E se tudo der errado, mesmo assim, você pode escorar no seu pai aqui, que se eu não aguentar, cai nós dois. Então, assim, aí eu fui para a rodoviária, fui para o ônibus em prantos, mas isso a vida inteira. Quando eu tinha qualquer coisa, eu sempre me esforcei. A vida inteira eu me esforcei. Todos os dias que eu estava em Divinópolis, eu me esforçava. Tanto é que eu queria um emprego numa loja dessas que eu deixei currículo. E aí, o dia que eu deixei o currículo, eu tinha que fazer como que eu falo?
Tinha que fazer uma entrevista já com a psicóloga, tinha uma data certa para entregar currículo. E eu fui no dia errado. E aí eu liguei lá um mês depois, falei, deixei currículo com tal pessoa. Aí o cara falou, mas você tem que vir aqui no dia da psicóloga. Um mês depois, eu deixei currículo aí com tal pessoa. Mas você tem que vir no dia da psicóloga. No terceiro mês, o cara falou, vem aqui amanhã. Então, assim, eu sempre me esforcei. Eu sabia que eu estava sozinha. Eu sabia que as coisas para mim não seriam fáceis, então que eu tinha que me esforçar. E depois de um tempo eu descobri que você não é a pessoa do meu lado. A pessoa do meu lado sou eu mesma. Eu tenho que me esforçar o máximo que eu conseguir, o máximo que eu puder. E eu acho que quando você faz isso, você fala, esgotei as possibilidades, você fala, ok, mesmo não dando certo, você fez o seu melhor. Então isso para mim foi o melhor conselho que alguém poderia ter me dado na vida e que eu sigo até hoje. Excelente, viu? Como que chama seu pai? Messias. Messias mandou muito bem, viu? Mandou bem. E falando um pouco assim sobre, continuando a rota da sua carreira de vida, no esporte, como é que foi? Conta pra gente esse mundo. Eu até te cortei, como é que foi a interação? Como é que foi esse momento? Então, o começo foi difícil, porque eu não entendia nada, né? Então, eu cheguei, mas eu nunca menti que eu não entendia, então todo mundo sabia que eu não entendia. E aí tinha um chefe lá que gostava disso, porque ele falava, eu quero que você vá com seu olhar. Faça essa matéria com seu olhar. Aí teve uma vez que eu fiz uma matéria que algumas pessoas me criticaram porque eu fiz que as mulheres iam no jogo para ver as pernas e a bunda dos jogadores. E eu falei, o que tem de mal nisso? Como que você lida? Até bom a gente falar sobre isso. Como que você lida com a crítica? A crítica. Eu sou uma pessoa da roça, meu couro é grosso, então assim, pode me bater que eu aguento apanhar. A crítica eu lido bem. Agora, o que eu passei na Globo e que eu denunciei foi assédio, que é diferente. E que eu também não sabia que era assédio. Quando eu fui fazer uma denúncia pro compliance, que eu fiquei 1h30 com a psicóloga no telefone, e ela falou pra mim, Karina, você sabe que isso que você sofre é assédio? E aí que eu fui entender que realmente eu era assediada, mas você acha que é crítica. Às vezes você também é tão couro grosso, que você tá tão acostumado a aguentar porrada, que é o rock balboa, né? Na vida vence quem aguenta mais apanhar. Então eu achei que a vida inteira que eu tinha que me preparar para isso, para apanhar. Só que tem um momento que a pessoa não só te bate, que ela te mina. E aí que eu fui entender a diferença da crítica com assédio. Mas eu lido bem com a crítica. Mas eu tenho sorte, assim, no Instagram, por exemplo, eu não tenho hater. São muito poucos, assim. Só quando um vídeo viraliza, que algumas pessoas, igual eu fiz uma receita de... Como que chama? De bambu. E aí, algumas pessoas falaram, mas bambu você não pode cortar, porque tem uma lei municipal que não sei o quê, que não, uma lei assim. Aí, algumas pessoas... Aí eu falo, eu não ligo, entendeu? Porque, às vezes, não é sobre a minha pessoa, é uma crítica e aí tá tudo bem. É muito interessante você falar sobre isso, porque as pessoas, a geração atual, ela é uma geração assim, que até se vitimiza muito às vezes e tudo. Está acontecendo muitos problemas sociais com as pessoas, geral, todos. E quando eu falo sobre crítica, é uma coisa que impacta muito o ser humano atual no momento. Mas eu sou de 79, você nasceu quando? Não, aí eu sou bem mais novo que você, né? A minha história, eu tenho pé rachado. Esses dias eu postei um vídeo também que eu pegava carona no caminhão leiteiro. Então, assim, é muito diferente, sabe? Eu acho legal hoje os pais fazerem tudo para os filhos, mas é muito legal a gente se esforçar também desde sempre, a gente entender o que é frustração, sabe? A gente entender a dificuldade da vida. A vida não é fácil, a vida é difícil todo dia para todo mundo. E a juventude hoje quer tudo pronto, fácil, quer passar a tela e pronto, igual um passe de mágica. Eu acho que isso é realmente muito frustrante. Mas eu já estou acostumada a lidar com frustração. E, assim, quanto mais, assim, você falou sobre a questão acho que a mulher só quer, homem quer. Volta aí, isso aí. Da minha experiência no esporte. Então, e aí eu tinha um chefe que gostava muito que eu trouxesse esse tipo de reportagem. Aí eu focava nas esposas, aí eu ia na casa do jogador, aí teve uma vez que eu invadi o carro e fiz uma entrevista com o cara saindo do aeroporto, fazia na chuva, subia no carrinho lá do Cruzeiro, entrava dentro do campo, eu fiz uma matéria uma vez com o Vitor, muito legal, do menino que estava mentindo que o nome dele era Vitor por causa do Vitor. Então, assim, eu trazia coisas diferentes que não eram o futebolês, porque o futebolês realmente eu não entendia. E aí, com o tempo, é que eu fui entendendo. Aí alguém estava à toa lá, eu falava, me explica o que é a linha da bola. Me explica direito como que funciona isso. E aí eu comecei até a jogar bola para entender. E aí eu comecei a gostar realmente do futebol. E quando eu ia comentar, eu comentava coisas que eu tinha certeza. Só que eu também trazia um olhar diferente. Igual, morreu recentemente um menino de 24 anos por causa de briga. Sabe assim, tem coisas no futebol que eu não suporto, como, por exemplo, por que um cara faz algo dentro de campo e ele não é punido igual todo mundo?
Porque às vezes ele dá um soco dentro de campo e ele não é punido pela justiça comum. Eu acho que deveria ser, porque se ele fosse punido, porque o jogador é blindado, né? Tem a justiça desportiva, e qual que é a punição dele? Uma multa e ele vai ficar 3 jogos sem. Não, mas se ele fosse processado criminalmente, talvez do lado de fora as pessoas parariam de fazer igual. Porque como ele não é punido, ele continua fazendo dentro de campo, um cospe, um faz uma coisa, um chuta o outro, deixa o calcanhar. Se ele fosse punido, talvez fora de campo não existiria tanta violência. Então, eu tenho as minhas críticas. E aí, eu comentava sobre, mas comentava do meu jeito. Então, assim, isso me fez ser um pouco diferente. É quando eu criei um projeto que foi bem legal, que era o Já é na praça, que eu ia aos sábados entrevistar a galera. Eu já comecei a fazer isso antes. Eu ia nas cidades, eu ia movimentando algumas coisas relacionadas a algo diferente que aconteceu na rodada. Eu ia em cada cidade da região metropolitana fazer gravado. Depois a gente começou a fazer ao vivo aos sábados. E aí foi um sucesso, assim. Só que aí quando eu percebi que o meu chefe punha defeito em tudo que eu fazia. Porque ele queria uma pessoa, era um outro... Então, tinha vários chefes, né? Certo. Então, tinha um outro que detestava tudo que eu fazia, que punha defeito em tudo que eu fazia, que tentava minar tudo que eu fazia. Mas é porque o que eu estava fazendo era diferente e estava fazendo sucesso. Então, assim... Isso gerou uma inveja... não sei se é inveja, mas eu tenho consciência, assim, friamente. Ele não gostava do meu jeito. E eu acho que tudo bem ele não gostar. Só que o problema era como ele trazia isso para mim. Sabe, assim, se eu tinha liberdade para fazer, porque outros chefes me davam, ele não tinha o direito de me tratar igual ele me tratava. E não era só eu, ele tratava várias pessoas. Só que com o tempo eu fui percebendo que para mim foi mais difícil, mais difícil. Aí quando eu virei apresentadora, ele fez da minha vida um inferno. Então, a gente vê as coisas, né? Cada detalhe, a gente até bom para a gente falar para as pessoas, né? A dificuldade que é a vida e para todos, né? Todos vão ter problemas, frustrações, críticas, vão sofrer problemas aí de inveja de pessoas com o seu crescimento. Eu acho muito interessante falar sobre isso, né? Mas assim, a vida é assim. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, fui estudar à noite com 14 anos, assim, não foi fácil. Depois eu me mudei para Divinópolis e, assim, foi uma experiência muito difícil para mim, porque eu morava, né, numa cidade do interior, com pai e com mãe, e aí você fica sozinho. Para mim era um mundo, né? Era uma devastação. Depois eu me casei e aí fui traída, aí me separei, fui lá pro fundo do poço, fui para os Estados Unidos, me senti mais sozinha ainda, passava perrengue pra cacete. As meninas dividiam comida comigo, porque meu dinheiro não dava. E não dava pro meu pai mandar para mim, porque aquele cartão, não sei como que funciona hoje, mas levava, se meu pai depositasse hoje, levaria 3 dias para cair. Aí 3 dias eu já teria recebido, porque lá você recebe por semana. Exato. Então, assim, era muito difícil. E aí, mas o que mais você enfrentou? Eu enfrentei assédio. E até hoje eu enfrento, todos os dias. Eu acordo, hoje eu não trabalho de carteira assinada. Então, assim, eu não sei como é que vai ser meu futuro. Tem aquela dor no estômago. Será que eu vou conseguir dinheiro para pagar as contas do mês que vem? A vida não é fácil. A vida não é fácil. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de ser feliz por causa disso. E o mais interessante, assim, você falar que você trabalhou numa área que é o esporte, né? Que é o futebol. E eu queria que você falasse, assim, também, tipo assim... Como que você lidava, assim, por ser mulher no futebol e tudo? Você lidava tranquilo? Você já falou que você é forte e tal, mas eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso e colocando também, assim, você pontuasse pra gente momentos, né, de entrevistas legais que teve e tudo. Então, assim, eu já recebi cantada, mas cantada a gente não recebe só no mundo do futebol, a gente recebe em qualquer lugar. Então, assim, como que você lida com isso é que faz a diferença. Você passa num lugar que tá cheio de homem, um vai assoviar, um vai mexer. Se você vai numa boate, se você tá ali um grupinho de mulheres, um vai mexer. Isso é fato, é a vida. Então, assim, às vezes já aconteceu. Eu mandava uma mensagem para um jogador que quero fazer uma entrevista com você. Ele fala, mas se for beber uma cerveja comigo... Aí, o que eu falava? Não vou beber uma cerveja com você, eu sou comprometida, eu quero fazer uma entrevista. E aí, o cara insiste, aí você para de... Entendeu? Eu parava. Ou não, às vezes o cara dava entrevista. Já aconteceu com vários, que falava assim, desculpa, desculpa a brincadeira, não leva a mal não, tava tonta aquele dia, entendeu? E aí finge que nem aconteceu. E aí isso foi normal, assim, eu lidei normal, como uma coisa que pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho, não só no futebol, porque as pessoas tendem a valorizar muito, como se o boleiro, o jogador, fosse diferente da sociedade. Ele não é. Eu acho que ele é muito igual à sociedade. A sociedade é machista, igual o jogador de futebol. Os homens são todos mulherengos, na sua maioria, igual os jogadores de futebol. Então, eu já trabalhei mineradora, eu já experimentei isso antes. Então, para mim, eu não via muita diferença. Agora, como que eu vou lidar com isso? Tinha jornalistas que não lidavam com jogadores. Bloqueava, que não seguia nas redes sociais.
ou que não mandava uma mensagem. Eu falei, eu não vou fazer isso, eu preciso deles, entendeu? Então, o que vai fazer a diferença? O jeito que eu me posiciono. Eu lembro uma vez que meu namorado brigou comigo e falou, porque esse jogador tá te cantando, bloqueei ele. Eu falei, não vou bloquear, eu preciso dele. Uma hora ele vai entender. Eu falei, eu ainda mostrar, falei, você tem minha senha, você tá vendo, eu não tô dando bola pro cara, mas eu vou fazer um dia ele me dar uma exclusiva, sem eu precisar me expor, entendeu? Do meu jeito. E eu consegui. Então, assim, era dessa linha, assim. Mas você falou de um momento legal, eu vivi muitas coisas legais, assim, muitas coisas. Esse Já é na Praça que eu fazia era algo muito legal, a experiência com a galera era muito legal, isso que eu vou guardar para sempre, assim. Cobri Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, então, assim, é uma experiência que eu vou guardar. Como é que foi? Então, você vê, você vê a Alemanha passando na minha frente, Messi, então, assim, Suárez, que eu era apaixonada com ele. Então, isso realmente é uma coisa que você não vai esquecer nunca. Foi uma experiência incrível na minha vida. Em 2014, eu trabalhei, eu acho que 28 dias sem folga. E eu nem lembro. Fala, você ficou cansada? Não lembro, porque você fica extasiado, assim. É um momento único que a gente viveu aqui no Brasil e, para mim, foi um grande presente, porque só tinha um ano que eu estava trabalhando aqui. E foi uma experiência... Mas você chegou a dar entrevista, assim, pro pessoal na rua? Porque eu acho legal esse momento, né? Na rua, assim, um monte de gente diferente, alemão. Eu tava um dia na porta da Toca e os chilenos, me beijaram, 5 chilenos, aí teve aquele negócio, ela não, deixa ela trabalhar, mas na época eu achei tudo divertido, ainda mais eu que era ex-gordinha, nunca tinha namorado, me sentia feia, voltei pra cá, já tinha acabado de me divorciar, me achando como que eu falo, o cocô do cachorro, achei lindo, assim, não achei que me desrespeitaram, foi uma brincadeira, uma zoeira, eu entrava tudo muito na zoeira, assim, eu sempre fui bem-humorado, gordinha é bem-humorado, né, então eu era bem-humorada, isso não me ofendia, não. Eu achava tudo brincadeira. A Copa do Mundo foi muito legal. E teve também as experiências dos títulos, principalmente do Cruzeiro, que foi 2014, que eles chegaram... Eu não vi o título do Atlético, porque eu cheguei e o Atlético já tinha ganhado a Libertadores. Mas no final do ano, o Cruzeiro ganhou o Brasileiro e eles chegaram no aeroporto e vieram no Corpo de Bombeiros para a praça. E, assim, eu fui em cima do Corpo de Bombeiros, do carro. Então, assim, eu senti toda aquela emoção. Foi algo, assim, que eu nunca vou esquecer. Foi uma experiência única na minha vida. Que eu acho que nada na vida dá tanta energia igual ao futebol, sabe? Assim, o que as pessoas entregam, a sensação. Um jogador lá no campo, as pessoas gritando o nome dele. Isso eu acho que é algo, assim, muito mágico. Muito mágico. E teve alguma entrevista que te marcou? Teve uma entrevista que eu fiz com o Thiago Neves quando o Cruzeiro ganhou, acho que foi... Não lembro que ano que foi. Acho que foi a primeira... uma foi em cima do Corinthians, outra foi em cima do Flamengo, não sei. Foi em cima do Corinthians no Mineirão e teve pênaltis. E ele foi o último a bater pênalti. Só que não dá pra ver, porque eu ia entrar no Jornal da Globo ao vivo. E aí eu desci pro vestiário até onde eu conseguia link e falei, eu vou tentar fazer aqui, pegando os jogadores entrando no vestiário. Só que aí atrasou, teve os pênaltis e eu não vi nada, não sabia. Sabia que o Cruzeiro tinha ganhado. Mas eu desci para fazer ou a vitória ou a derrota. Eu sabia que tinha ganhado, eles entraram, eu catei ele e falei, fala comigo. Aí ele fala, daqui quantos minutos? Eu falei, daqui 5. Ele falou, eu vou entrar no vestiário e volto. E aí o cara falou, você tem 40 segundos. Eu falei, não, 40 segundos é muito pouco, me dá 2 minutos e meio. Beleza, aí o cara, 2 minutos e meio. E ele entrou pro vestiário e eu falei, e agora se ele não voltar? E aí eu comecei a falar, sem ele estar lá, ele voltou, eu falei com ele, e eu já sabia, eu sabia dos pênaltis, mas não sabia a ordem. Falei dos pênaltis, aí ele falou do pênalti que ele cobrou, que foi o pênalti do título, e era a imagem que a gente tinha do povo comemorando, ele, como se tivesse, sabe, como se fosse tudo bem combinado, e não foi nada combinado, e assim, foi perfeito, assim, esse dia também foi, você fala, é um dia que você vai para casa e fala, fiz meu trabalho. E, assim, essa pressão que tinha no estádio, assim, não te incomodava? Aquela torcida, e você lá, microfone, não te incomodava? Não me incomodava, porque eu não tenho time. Eu vim pra cá, eu não era uma pessoa muito apaixonada por futebol. Então, eu ficava tanto debaixo da bandeira da Máfia Azul, quanto da Galocura. Ninguém me tratava mal. Então, eu tinha passe livre nas duas torcidas. Então, eu não tinha medo. Pelo contrário, assim, eu me sentia muito bem em qualquer uma das duas torcidas ou em qualquer um dos clubes. Eu gostei muito dessa experiência no futebol, assim. Então, assim, como é que você lidava com essa... Você falou sobre as críticas, mas agora eu vou falar um pouco baseado porque o futebol é povo. Então, é muita gente ali que você tinha, é muita diferença. E, às vezes, ali você tinha que ficar... Assim, você não ficava nervosa? Assim, você tinha algum trabalho para você lidar com aquela pressão ali? Ou, assim, você pensava lá atrás
quando você saiu de lá de Pains e hoje onde é que você estava naquele momento? Você pensava assim, você tinha alguma estratégia ou não? Ah, não, mas assim, a primeira vez que eu fiquei nervosa foi quando eu fui fazer um Vivo no Independência com o Galvão Bueno. E foi um editor para São Paulo para tirar o retorno do meu ouvido. E ele não tirou, então eu fiquei escutando toda a minha voz muito alta. Então, assim, foi horrível para mim. Mas aí eu não sabia se eu estava ao vivo ou não. E aí teve uma hora que eu falei o nome dele assim no meio do vivo, né, Galvão? Eu falei que se não tiver, corta para ele. Mas se tiver, aí depois eu continuei. Quando eu assisti, eu falei, ai, foi ótimo. O editor falou, ai, foi ruim porque você meio que entregou o vivo. A hora que eu assisti, eu falei, foi ótimo. E hoje é essa sensação que eu tenho, assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho medo o tempo todo. Não sei você, mas eu tenho medo. Às vezes eu tenho que dirigir 6 horas para ir fazer uma gravação. E eu falo, eu posso pagar alguém para poder dirigir para mim. Quando eu estou muito cansada, eu pago. Quando eu não estou, eu vou. Teve uma frase que eu li quando eu me divorciei, que foi muito importante na minha vida. Se eu não tivesse medo, onde eu estaria? E todos os dias eu olho para essa frase. E eu tenho medo, mas eu me pergunto, e se eu não tivesse medo? Se você não tivesse medo, você ia fazer isso. Se você não tivesse medo, então eu vou e faço. Sabe? Mesmo com medo. É isso. Você pisa no acelerador e vai. Eu não tenho... às vezes eu falo que eu nunca tive escolha na minha vida, que eu tive que trabalhar cedo, que eu tive que ir embora de país, que eu tive que lutar, que eu tive que ser forte. A verdade não é essa. A verdade é que eu sempre tive escolha. Mas eu sempre escolhi seguir em frente. Então, é isso a vida. Às vezes eu me sinto fraca, às vezes eu estou cansada, às vezes eu sinto que está pesado, né, a minha vida, que eu estou carregando muita coisa. Mas às vezes eu respiro e falo, mas eu escolho isso. Essa é uma escolha minha. Eu escolho ser forte, eu escolho dar conta, eu escolho seguir em frente. Eu nunca olhei para trás, nem quando eu me divorciei, nem quando eu fui para os Estados Unidos, nem quando eu sofri assédio. Eu nunca fui para trás, eu vou para frente. Se eu estou fazendo certo, eu não sei. Mas eu gosto da sensação, sabe? Assim, eu gosto. E eu vou tocando barco. Eu tenho uma frase que eu carrego ela na minha vida hoje. E vou falar para vocês. Eu te perguntei, né? E eu vou dizer ela agora, se me expôs. Não deixe os seus medos impedirem os seus sonhos. Então, assim, é uma frase que eu carrego na minha vida e preservo ela sempre, quando eu também tomo algumas decisões. E falando em decisões, eu acho legal a gente falar assim que assim, você teve esse momento onde você estava numa rede nacional e depois você sai da rede nacional. Como é que foi esse dilema da sua carreira depois da saída da Globo? Então, eu também falo para mim mesma, eu não escolho o que eu vou fazer amanhã. Sabe assim, você fala, você parou, planejou. Não, eu nunca fiz nada planejado. Eu falo que eu queria ter um dinheiro assim para respirar, ficar 3 meses parada para pensar no que eu vou fazer da minha vida. Mas talvez eu ficaria parada e não ia pensar em nada. Igual, eu tô querendo escrever meu livro, mas eu não tenho tempo. Eu faço. Aparecer um trabalho amanhã, eu vou lá e faço. Aparecer um depois de amanhã, eu vou lá e faço. Eu faço 1000 coisas. Eu trabalho com rede social? Trabalho, mas às vezes eu não tenho tempo nem de gravar conteúdo para minha rede social. Porque eu apresento eventos, que é o que eu mais faço e que me dá um bom dinheiro, evento corporativo, que é o que eu gosto de fazer também. E eu acho que eu sou boa. Eu gravo comercial, eu faço propaganda para televisão, eu faço propaganda para internet, eu vou em alguns lugares. Então, assim, eu faço o que aparece. E a vida inteira foi assim. Apareceu essa oportunidade, eu aproveito. Aparece essa, eu aproveito. Mas eu falei que esse ano eu quero focar bastante na rede social, que eu quero crescer mais na rede social, para me dar um respiro maior. Até é bom que eu vou parar, vou dar uma quebra, só você me desculpa, mas é só para me perguntar sobre isso, porque eu acho interessante falar sobre rede social, porque eu estava até vendo um outro podcast sobre isso e me fez eu refletir. Por exemplo, tem redes sociais que são famosas pela pessoa acordar de manhã e dar bom dia pro pessoal, de tarde ele anda com o cachorro. Então, assim, eu queria... O que você acha disso, assim? Eu queria uma opinião sua falando também sobre rede social um pouco, porque tem gente que tem fama com isso, ou tem gente que tem fama também apresentando trabalhos, apresentando várias coisas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, como um assim, modelo de carreira como influencer. Então, eu não tenho esse modelo. Eu não sou uma pessoa, eu não me sinto blogueira, sabe? Assim, é uma roupa bonita, tira uma foto. Eu não me sinto, eu sou uma mineira que eu amo Minas Gerais, que eu amo os meus valores, que eu amo os meus princípios e que eu amo o jeito que a vida mineira é. Então, assim, esse é o jeito, isso é o que eu quero mostrar no meu Instagram, mas nem é sempre isso que eu mostro. Porque eu mostro muito isso quando eu tô na roça, mas quando eu tô aqui na cidade, minha vida é uma loucura. Então, eu não consigo nem parar para fazer um story. Às vezes eu não tenho tempo de almoçar. Então, assim, minha vida é corrida. E aí, como que eu gostaria de apresentar a minha rede social?
Ah, eu gostaria que tivesse alguém me gravando, e aí seria muito mais fácil. Óbvio. De fazer as coisas, mas não tenho, assim. Então, quem que você assiste? Eu, às vezes, nem vejo a rede social de outras pessoas. Olha. Porque o tempo que eu tenho, eu tô fazendo alguma coisa pra mim. Eu tô editando algum vídeo meu, eu tô gravando algum vídeo meu, porque o resto do tempo eu tô ou dirigindo, ou tô apresentando alguma coisa, ou tô fazendo alguma coisa. E quando eu não tenho, eu deito na minha casa e falo, vou ver um filme. Porque é o que eu gosto de fazer no meu lazer. Não é muito o celular. Então, assim, eu acho legal quem fala bom dia e quem mostra a vida, a intimidade para as pessoas. Às vezes eu faço isso, mas às vezes não. Eu não tenho aquela sequência, sabe? Eu sou muito um rolê aleatório. E porque, assim, é muito legal a gente falar sobre isso. E tipo assim, você hoje fazendo os trabalhos que você faz, você tem pessoas que te ajudam ou é você que faz as edições, você que faz todo o trabalho? Quando eu faço que é uma apresentação off, que é, por exemplo, para uma empresa, tem algumas que eu tenho fixo e eu tenho 3 que eu vou nas empresas gravar. Então, eu sou garota propaganda. E tem umas que surgem também. A cada dia ou uma semana aparece um contrato novo para eu ir lá gravar esporadicamente. Aí, essas empresas têm produtora. Agora, quando me contratam para publi, para o meu Instagram, aí sou eu que gravo, eu que edito. Aí não tem ninguém, não. Não tem ninguém? Não. Isso é legal, porque, assim... a gente, é meu, né? É verdadeiro, assim. É genuíno, é um trabalho. O meu Instagram é meu Instagram. Já teve gente que fala, eu vou fazer um negócio assim. Aí eu falei, não vou postar. Porque se eu for postar, vai ser uma coisa minha, que tem que ter a minha cara, tem que ter a minha verdade. Agora, você quer do seu jeito? Então, eu faço para sua página. Aí você me contrata Karina atriz, Karina apresentadora, Karina modelo. Aí é diferente. Olha, legal. Então, assim, você falando isso, a gente vê que tem uma gama de trabalhos e também muita ideia para poder produzir conteúdo. E como que você faz, por exemplo, as estratégias que você faz, assim, para produção de ideias? Você tem um momento que você sente e fala, não, agora eu vou sentar aqui e vou... Eu tenho mais ideias do que eu executo, muito mais. Mas todas as ideias que eu tenho é sobre coisas lá em País, porque lá eu tenho minha cunhada que grava comigo, então... ela me ajuda. Aí eu falo, eu janeiro falei, vou gravar um monte de coisa de roça, de férias. Mas aí não tive tempo de gravar. Esses dias eu vi um orelhão em País. Vou falar, eu vou gravar um rios aí falando de trote. Quando eu era criança, a gente passava trote. Não sei se você chegou a pegar isso, que você colocava a ficha lá e ligava pra padaria, ou ligava pro açougue. Falei, vou gravar um rios falando isso. Aí esses dias eu tava dirigindo aqui estressada e cheguei lá em País e parei pra brincar com o cachorro. Falei, vou gravar um rios falando como é que eu dirijo na cidade. Aí tá tudo anotado lá, eu tenho que gravar. Mas eu tenho já uma publi de receita, que é uma empresa que me patrocina com panelas, e aí eu gravo para eles. Aí quando eu tô lá, eu já tenho que gravar receita. Aí eu esqueço de gravar esses, entendeu? Aí os que eu gravo mesmo, é eu me divertindo com as minhas sobrinhas. Porque isso eu já faço mesmo. Choveu, a gente toma chuva. Tá no sol, a gente vai fazer alguma coisa. Aí é o que eu mais posto, sou eu me divertindo lá, porque é uma coisa que é natural. Mas eu tenho algumas ideias que tá tudo anotada e que eu falo, vou gravar. Meu namorado também. Ano passado a gente gravou algumas coisas de casal. Aí eu já tenho lá um monte de ideia que eu mando pra ele. Mas ainda não gravei, entende? Assim, eu falo, toda quarta-feira eu vou postar conteúdo de casal. Mas esse dia não acontece. Porque olha só, quarta-feira eu tô aqui, depois eu vou fazer aula de pintura, depois eu tenho uma gravação 4h30 e acabou de receber uma mensagem de uma chamada pra eu fazer uma live 5h30. E eu não posso, porque não vai dar tempo. Então, assim, é a vida. Mas se eu tivesse tempo, eu faria. E assim, então sua agenda, ela tá muito maior do que era antes na Globo. Mas muito maior. E financeiro também. Muito maior. Minha vida melhorou muito. Isso eu não posso reclamar. Eu trabalho muito mais, mas eu ganho muito mais. Eu não volto pra televisão. Por causa da imagem, Karina? Eu não sei se é só por causa da imagem, Karina. Porque essa Karina, garota propaganda, essa Karina que apresenta evento, essa é antes da TV. Essa era lá de Divinópolis, quando eu fiquei bonita. Lembra que eu contei que eu virei garota propaganda, que eu fazia muita coisa? Esse eu faço desde antes. Olha que legal. E aí eu voltei pra essa. E aí eu fico pensando, eu falo, se eu nunca tivesse entrado na televisão, eu tinha uma produtora, eu tava rica. Igual o dono do estúdio aqui, que tá rico. Não é? Mas não é, eu fico pensando, eu falo, se alguém na minha família fosse empreendedor, talvez eu, sabe, assim, e até hoje eu saí da TV, eu falo, vou investir em alguma coisa. Eu já fracassei algumas vezes. Mas eu falo em quê? Eu fico pensando uma coisa, porque eu queria investir em alguma coisa que me rendesse dinheiro, mas eu não sei o quê. Isso aí é uma dúvida cruel de todos. Todo mundo? Mas você mexe com transporte. Transporte é feijão sem bicho. Então, assim, é uma dúvida cruel como que todos hoje passam e todo mundo
tem esse dilema na vida. Mas eu te pergunto por causa das estratégias mesmo que, por exemplo, você com trabalho de influencer, quais são as métricas que você usa para poder alavancar as suas redes sociais, suas mídias? E quando você fala, por exemplo, eu escrevo e tal, eu acho muito legal isso, porque, por exemplo, essa exploração de ideias, as pessoas não têm, então age meio que no impulso ali, naquele carro desgovernado, e na hora que vê, esqueci, passou. Então, sim, eu acho muito legal você falar sobre essa questão do planejamento mesmo que você tem de trabalho. É lógico, você está tendo um momento agora de muito trabalho. E acaba que as coisas que você prepara para fazer vai sempre postergando. Sendo atropeladas, Mas isso me faz eu pensar muito, porque assim, a primeira pessoa que eu estou entrevistando que fala sobre redes sociais e tal, e eu tenho muita dúvida sobre isso. Então, assim, acaba que... Porque, por exemplo, a pessoa que está começando agora, eu queria que você desse uma dica para ela. Você sabe falar como que você imagina? Eu queria isso. Mas eu não tenho noção, assim, porque eu também queria essa dica. Eu falo, eu queria chegar esse ano e tá com 500 mil no final do ano. Mas como que eu vou fazer para crescer? Eu também não sei. Às vezes eu faço um vídeo que eu falo, esse vídeo tá maravilhoso, esse vídeo vai bombar. E o vídeo dá lá 80 mil visualizações, que é mais ou menos a minha média. Eu faço um lá que eu acho que não vai dar nada, dá 3 milhões. Então, assim, eu não tenho... E o que viraliza, me dá seguidores. Então, todo vídeo que viraliza, eu ganho muitos seguidores. É assim que eu vejo, que eu consigo mensurar como chegam os seguidores até mim. Eu ganhei seguidores ao longo dos anos, quando eu estava aqui. Eu vim para BH, eu já tinha uns 20 mil seguidores. E aí, às vezes, eu postava alguma coisa com um jogador de futebol, o jogador repostava, aí eu ganhava, entendeu? Aí que eu via que eu crescia ali também. Aí eu sempre postava, sempre que eu fazia uma entrevista diferente, eu ganhava um seguidor ou outro ali. Quando eu saí da TV, eu estava com 120 mil, eu acho, mais ou menos. E aí eu postei um vídeo que o Hugo Gloss repostou, muita gente repostou, que foi eu contando a minha situação de assédio. Ganhei uns 40 mil seguidores. Mas aí... E depois disso? Então, eu vou crescendo aos poucos. Agora, janeiro, eu ganhei uns 15 mil seguidores com 2 vídeos que eu fiz de férias na roça, assim. E eles bombaram. Você acha que o vídeo aleatório do seu estilo de vida, ele dá mais like? O que você acha, assim? As coisas que eu faço na roça, assim. E é o que eu gosto. Geralmente, é o que eu quero colocar no meu livro. É o meu propósito de vida. Porque o que eu quero deixar? Eu quero deixar uma experiência de coisas que eu acho que daqui a uns anos não vão existir mais. Essa experiência que eu falei do caminhão leiteiro, que eu pegava carona quando eu era criança. Eu fiz uma série que chama Na Peleja, que eu vivia experiências de coisa que daqui a uns anos não vão existir mais. Panha de café, por exemplo, não vai existir mais. Porque é tudo mecanizado. O fubá, que é feito no moinho d'água, são coisas que não existem mais. Um doce de leite no tacho de cobre. Então, tem muitas coisas que daqui a uns anos as crianças não vão saber. E são coisas que dá felicidade, pelo menos para mim. A natureza me deixa muito feliz, as experiências na roça me deixam muito feliz. Então, eu queria contar isso. E isso, quando eu consigo colocar isso num vídeo, meu vídeo bomba. Olha que legal. É porque, assim, eu estou fazendo com você aqui, a gente está conversando aqui, mas eu estou tentando criar um manual, né? Porque, assim, eu vejo muita gente que está Eu acho que o manual é a verdade. Quando você copia, isso eu falo, às vezes, quando as pessoas me perguntam, para ter sucesso como apresentador, eu falo, se você imita o William Bonner, se você imita a Renata, sai fora. Porque eu vejo muita gente imitando. Você quer copiar um vídeo de alguém, um vídeo bombou, eu já copiei vídeo, mas você tem que trazer ele para a sua essência. A internet gosta de verdade. Se você tem verdade naquilo que você faz, as pessoas conseguem enxergar. Então, acho que quando é genuíno, quando é verdadeiro, é o caminho principal para o sucesso. O que você tem de diferente, o que é só seu, que você vai mostrar para o mundo? Eu não tenho nada. Tem. Ninguém é igual a ninguém. Então, cada um tem o seu ponto de diferente, o seu ponto mais importante. O que você quer deixar para as pessoas? Aonde está a sua marca? Qual que é o seu legado? Essa é uma resposta que você tem que responder. Isso tá dentro de você. Eu ouvi algo num filme essa semana, falando que quem tem conhecimento do mundo é inteligente. Quem tem conhecimento de si próprio é um ser iluminado. E eu acho que é isso, é buscar essa luz, buscar se conhecer e buscar conhecer o que você quer deixar no mundo. Quando você descobre isso, eu acho que já é meio caminho andado. E aí você vai mostrar isso na sua rede social. Nossa, eu acho muito legal você falar isso. Porque, assim, tá batendo... Porque eu vejo muitas pessoas que tentam. Eu acho legal, eu acho interessante essa busca por contar um pouco do estilo de vida e tudo. E, assim, eu acho que as pessoas... A perseverança, né?
para seguir, para não desistir dos sonhos, porque isso é difícil. Eu penso que são poucas pessoas que conseguem atingir um sucesso no Instagram hoje. E você falando isso para mim me faz eu pensar muito. Por exemplo, meu podcast hoje. Às vezes, eu inspiro... Eu nem falo que é podcast. Eu acho que é mais um canal de conversa, de entrevista. De bate-papo, de bate-papo. Porque eu acho que a palavra podcast ela já está um pouco mais desgastada. As pessoas não estão mais querendo falar sobre esse assunto. Então, acaba que eu comecei a ver vídeos de fora, a ver vídeos de entrevistas fora. Por isso que eu tirei até o modelo das mesas e tal, para tentar sair um pouco desse foco, mas não tirando a minha essência. Quem sou eu, quem é a pessoa, o estilo que eu gosto de falar. Assim, eu não sou um jornalista e tudo, mas eu tento fazer esse bate-papo ser legal. E cada vez que você fala isso, eu acho que encaixa mais comigo como pessoa e eu aprendo mais ainda sobre essa questão de influência, de mídias sociais, que está hoje muito pregado na moda. Até falando sobre isso, assim, o que você acha disso? Por exemplo, hoje a pessoa meio que fala assim, tem muito seguidor, ou a outra tem pouco. Não, essa que tem muito aqui, ela é relevante. Você acha isso certo? Você acha isso errado? O que você acha desse ponto? Eu sou uma pessoa que a minha essência está na roça. Então, assim, as pessoas que me conhecem de verdade são aquelas pessoas que viveu uma vida comigo. Tem até uma amiga minha que fala que eu sou muito fechada, que eu tenho dificuldade. Ela fala, você fala com todo mundo, você mexe com todo mundo, mas poucas pessoas se aproximam. Eu acho que é um pouco por causa disso, assim. Porque, para eu considerar, a pessoa tem que ter vivido uma história comigo. Não é assim, todo mundo sabe? Não é oba-oba. Justamente por causa disso. Porque eu sei que muita gente se aproxima. Porque na época que eu trabalhava na televisão. Porque ela tem isso para oferecer. Porque eu vou fazer um story com ela e aí eu vou ganhar seguidores, entende? Assim, eu vejo isso, assim, que as pessoas querem realmente aproveitar. Pô, eu não sou isso, sabe? Eu sou muito mais do que isso. Porque se amanhã a internet acabar, eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu posso vender linguiça, eu posso fazer doce de leite, sabe? Eu posso fazer marmita para vender. Eu trabalhei nos Estados Unidos, eu limpei casa. Eu sou muito mais do que só uma pessoa na rede social. Isso não me define. Isso é o que eu faço hoje. Mas o que eu vou fazer daqui 10 anos? Eu não sei, você sabe? Ninguém sabe. Então, a vida é movimento. A gente não sabe onde a gente vai chegar. Então, eu gosto da vida por isso. Por isso que eu tento, sabe, assim, eu converso com todo mundo, mas poucas pessoas estão ali na minha vida no dia a dia. E, assim, o que mais, por exemplo, falando assim para você, qual foi o momento, assim, na sua vida mais difícil? Você consegue falar para mim? Sei lá. Não tem um momento mais difícil? Eu acho que eu não foco no difícil, sabe? Assim, eu acho que todo dia a gente tem um momento difícil. Tem, por exemplo, um momento difícil quando meu pai teve Covid e ficou 4 dias na UTI, sabe? Assim, foi um momento, talvez, de maior sofrimento da minha vida. Porque eu fiquei com muito medo. Depois a minha sobrinha teve pneumonia, eu achei que eu ia morrer, porque veio ela no hospital. Então, esses momentos são os que me deixam pior, assim, mais apreensiva. Mas igual, quando eu me divorciei, foi difícil, mas eu superei. Quando eu denunciei assédio, eu fui rebaixada, me botaram para trabalhar de madrugada, me deixavam páginas em branco. Eu sofri, mas eu sabia que ia ser provisório. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu trabalhava para cacete, a gente ia naquele ônibusinho, um monte de gente, eu sabia que eu tinha para onde voltar. Então, assim, eu acho que eu encaro os momentos de sofrimento como provisórios, assim. Vai passar, eu sei que vai passar. A vida é uma roda gigante. Uma hora você está aqui embaixo, outra hora você está no meio, outra hora você está em cima. Então, você tem que ter cuidado. Às vezes eu falo assim, nossa, hoje eu estou estressada, eu não posso falar assim com as pessoas, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Então, eu vou lá e respiro. Às vezes alguém fez um trabalho mal e porcamente, eu fico puta. E aí eu respiro, porque a vida dá muitas voltas e eu quero ficar centrada, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Mas isso não me deixa no fundo do poço. O que me deixa realmente no fundo do poço é doença. É um medo de perder alguém que eu amo. Quando meu cachorro morreu, que estava 16 anos comigo. É isso que me dói, sabe? O que realmente me tira do chão é isso. O resto é vento que passa. E qual foi o seu maior momento que você se sentiu com mais sucesso, mais feliz? Até assim. Vai acontecer ainda não vivi. Quando eu lançar meu livro. Seu livro, então?
E eu vou estar lá, viu, para ver. Amém. Eu vou comprar um, você pode ter certeza disso. Olha, eu tô, assim, muito feliz de conversar com você, porque foram dúvidas que me tiraram. Eu acho que você tirou muitas dúvidas das pessoas aqui, viu? Amém. Tirando, assim, acho que a sua história é muito legal. Eu tô, assim, eu via você na televisão, mas não conhecia profundamente a sua história. E acaba que, por exemplo, o pessoal até me manda um esqueleto sobre a pessoa que vai ser entrevistada, mas eu falo assim, olha, o momento vai ser aqui sentado para a gente saber. Então eu fico muito agradecido, de verdade, fico muito feliz. E para a gente fechar assim, eu faço um bate-bola, mas antes eu queria que você falasse um pouco sobre suas mídias sociais aí pro pessoal aí. Ai, gente, me segue, Karina com C, por favor, é Karina A. Pereira, tem um A a mais lá, Karina Pereira, me segue lá, eu só tenho TikTok também, mas eu tenho poucos seguidores, se você tiver à toa também, vai lá, né, me seguir no TikTok. E eu tenho um canal no YouTube também que fracassou, que eu postei esses vídeos que eu fiz na roça, e aí que não deu certo, porque eu também não planejei direito, mas quem sabe um dia eu volto lá também. Não fracassou, não. Pode falar, vamos seguir, gente. Eu vou fazer lá, bastante gente vai lá ver o vídeo dela. E eu vou fazer um corte para verem um vídeo dela no YouTube falando sobre a essência dela, no caso. E você vai fazer um livro, você quer falar sobre o livro também? Não, mas ainda não tem data. Eu tô escrevendo, já tem 80 páginas. É Karina no País das Maravilhas. É um livro que eu falo da minha infância, das coisas de roça, dos valores. É um livro, acho que para adolescente, assim, para criança. Porque é lúdico, assim. Eu gosto dessa parte da vida. Eu vivo como se eu fosse uma eterna criança. E eu quero deixar isso. É uma marca que eu quero deixar na vida. E você falou mais uma coisa, eu não tô lembrado aqui. Ah, não, você tem mais algum projeto pra frente que você falou. Agora eu esqueci. Não, é só o livro. É só o livro? E vou casar, né? Tá quase. Aí, Meu projeto agora atual é o casamento. Não, esse projeto deve estar te dando bastante sono. Vamos fechar agora? Pra gente fechar com chave de ouro. Vai lá, pode até beber água pra preparar. Ai, rapidinhas? Rapidinhas pra gente fechar. Ó, gente, muito obrigado. Segue o canal WA Podcast. Hoje foi excelente. Não deixe de seguir, viu, gente? Esporte. Uma palavra. Paixão. Sucesso. Casa. Família. A minha. E para fechar com chave de ouro, mas eu quero uma frase, tá? Karina Pereira. Ai, meu Deus, que difícil. Uma frase? Exatamente. E olha que sua história é muito legal, tá? Karina Pereira. Tô me descobrindo ainda. E se eu não tivesse medo, onde eu estaria? Que é a frase da minha vida. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Valeu, obrigada. Obrigado. Jamais! Perdão, você tá doido? É porque eu fui olhar pra lá e perdoa. Obrigado. Valeu. Tchau, gente. Obrigada. Desculpa, Karina. Eu achando que a água tá aqui, eu mudei de lugar.